Olá, pessoal! Então, hoje vamos falar sobre classificação do skin picking. Se o skin picking está tão relacionado assim com impulsividade, o que ele faz lá junto com os transtornos obsessivo-compulsivos? Bom, essa foi a pergunta que eu me fiz e a partir disso eu decidi desenvolver minha tese de doutorado. Mas apesar do skin picking estar bastante relacionado com impulsividade, ele tem muitas características também de obsessividade e compulsividade. Então, devido a essas características, o DSM-5 classificou o skin picking como um transtorno correlacionado aos transtornos obsessivo-compulsivos. E quais são essas características? As pessoas que têm skin picking têm uma comorbidade muito alta com o transtorno obsessivo-compulsivo. Alguns estudos mostram que essa taxa de comorbidade ela chega a ultrapassar 50%. Na pesquisa que a gente fez lá no Instituto de Psiquiatria, a gente encontrou uma taxa de comorbidade muito baixa. A gente acredita que é porque é devido a uma característica do Instituto. O Instituto tem um serviço próprio para tratamento de transtorno obsessivo-compulsivo. Então, as pessoas que primariamente procuram tratamento para transtorno obsessivo-compulsivo são destinadas a esse ambulatório, procuram especificamente esse ambulatório. E outros serviços, principalmente os serviços norte-americanos, eles geralmente tratam em conjunto, ou têm nos seus mesmos serviços de pesquisa, incorporado a esses serviços as pesquisas do transtorno obsessivo-compulsivo e do skin picking da tricotilomania. Então, é digamos, um achado, um erro assim, de seleção, porque alguns estudos têm uma amostra com uma taxa de comorbidade tão baixa e outros tão alta. Mas ainda assim, nos estudos da comunidade, que são aqueles estudos que eles fazem entrevistando as pessoas por telefone, ativamente, ou pela pesquisa de base de dados na internet, ainda assim eles encontraram uma taxa de comorbidade significativa, mais de 15%, de transtorno obsessivo compulsivo em pessoas que têm skin picking. É bem frequente. Além disso, algumas características do comportamento, por ele ser repetitivo, compulsivo. Mas uma pergunta que eu também fiz na minha tese de doutorado, que existem algumas diferenças. As pessoas que cutucam a pele não têm aqueles pensamentos obsessivos que as pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo têm. Por exemplo, se eu não cutucar a minha pele, vai acontecer alguma coisa de ruim com a minha família. Se eu não cutucar a minha pele, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. Geralmente não tem esse tipo de coisa. Quem tem TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, geralmente tem esse ritual compulsivo para neutralizar esse pensamento obsessivo. Eu vou lavar a minha mão porque senão eu vou ser contaminado. Eu vou limpar a casa várias vezes porque senão a minha casa vai ser contaminada. Ou eu vou ter que rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, porque senão vai acontecer uma tragédia com a minha família. Então, geralmente é assim que se dá, assim que acontece. Então, tem essa diferença. E o que eu encontrei que foi muito interessante, para minha surpresa, é que os pacientes com skin picking, que eu encontrei não, que nós encontramos, porque essa pesquisa foi realizada em equipe, com várias pessoas que participaram, que me ajudaram nisso. Então, junto com a orientação do meu orientador, que nós encontramos, para nossa surpresa, é que os pacientes com skin picking apresentaram elevada impulsividade, mas também elevada obsessividade e compulsividade.
Então, eles não se destacaram por ter mais impulsividade. Pelo contrário, eles tinham também elevado obsessividade e compulsividade. E a hipótese que a gente traçou, assim, que talvez o skin picking seja uma coisa diferente, que não seja nem um transtorno impulsivo, nem um transtorno obsessivo compulsivo, ele seja uma outra coisa, que surge aí da mistura dessas duas coisas, né? E que a gente ainda precisa estudar mais e pesquisar mais para entender. Mas até o momento ele é classificado como um transtorno correlato aos transtornos obsessivo-compulsivos. Maravilha? A gente continua aí falando sobre skin picking ao longo dessa semana.